Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais sobre as nossas necessidades reais, né? As coisas que nos envolvem diariamente aqui enquanto estamos encarnados. Aqui que estão chegando pela primeira vez aqui, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que gostem do nosso conteúdo. Enfim, e aproveite para se inscrever e dar o like. Bem, meus amigos, o que vamos falar aqui é sobre as doenças, como evitá-las, né? Então, minha gente, as doenças, suas causas e como podemos evitar. Se não podemos evitar todas, pelo menos podemos evitar uma grande parte delas, ok? Quero informar vocês que tudo aqui que nós colocamos sempre é voltado com a ideia, né, da doutrina espírita, mesmo porque eu sou espírita no sentido que acredito na reencarnação, ok? Já trabalho mediunicamente, como eu poderia me encontrar em condições, claro, enfim. Então é isso, minha gente. Bem, segundo a ciência, a própria ciência já descobriu que uma célula doente, ok, do nosso corpo físico, ela vai afetar determinado grupo de células, e se essas células estiverem ligadas a esse ou aquele órgão, vai danificar aquele órgão, ok? Prejudicando seu funcionamento. Mas como essas células, elas são prejudicadas? Elas são atingidas através de uma quantidade de energia negativa que as modifica, que as impede de funcionarem, ok? Sendo assim, essa célula doente transmite essa doença para uma outra célula e assim forma uma cadeia, né? Uma vai contaminando a outra. Num caso mais grave, se transforma em câncer, ok? Bem, gente, esse é um processo que a ciência já tem prova disso, que é através da energia, né, do corpo, que nós absorvemos, vai contaminando, por assim dizer, as outras células e gerando certas doenças. Mas tem outro tipo de uma classificação de algumas doenças também, se assim podemos dizer, que são inerentes, né, ao nosso comportamento diário. Bem, vamos falar primeiramente do comportamento diário. Se nós vivemos uma vida, né, quer dizer, todo mundo vive uma vida, mas vamos botar, se vivemos uma vida preocupados, com uma excessiva preocupação desnecessária, nós estamos entrando no campo vibratório negativo e absorvendo essas energias negativas que vão nos atingir fisicamente, né? E é lógico que vai atingir determinado tipo de célula. Se nós somos uma pessoa, se somos invejosos, né, nós também adquirimos outro tipo de energia. De acordo com o nosso sentimento, né, com a nossa negatividade, vamos absorver determinado tipo de energia. Porque todas essas energias negativas têm também suas atenuantes, diferenças entre elas. Vocês entenderam? Então, quando você absorve uma energia negativa, não são todas as energias negativas, elas não são iguais. Elas são diferentes, ok? Elas são, como poderíamos dizer, tem uma para com a outra diferenças quânticas, ok? Então, minha gente, uma pessoa invejosa, ela vai adicionar no seu corpo físico material aquele tipo de energia que vai atingir sua célula, que vai prejudicar determinado órgão. Então, nosso comportamento aqui é fundamental para um corpo mais saudável. Deu para entender? Por isso, nós precisamos vigiar o nosso jeito de pensar e de agir para com o próximo. Existem pessoas que estão muito preocupadas em ter um corpo saudável, uma alimentação saudável, frequentam academias, né, fazem dietas, né, saudáveis, não se alimentando disso ou daquilo excessivamente para não prejudicar seu corpo, e por aí vai. Mas não é mesmo. Muitas dessas pessoas são pegas de surpresa com determinado tipo de doença, que elas ficam surpresas, né, de terem tal doença, uma vez que viveram uma vida
né, se dedicando para ter um corpo saudável, sem qualquer tipo de doença. Mas por que essas doenças atingem essas pessoas? Acabei de falar. Por quê? Porque seus pensamentos são negativos. Embora o físico esteja saudável, mas a mente não está. Se a mente não está saudável, com certeza vai atingir o corpo. Não sei quem foi que falou, né, há muito tempo aí atrás, uma coisa repetida constantemente. Mente saudável, corpo saudável. Vocês estão vendo como é importante essa informação? Não sei quem foi que deu, mas é uma informação muito clara. Mente saudável, corpo saudável, né? Mente sã, corpo são. Então, minha gente, nós precisamos, para eliminar muitas coisas, nos vem certo tipo de doença, sem necessidade alguma. Às vezes é uma gripe, é um resfriado, imunidade baixa. Aí está a chave do problema, né? A chave da questão. Quando é que baixamos a nossa imunidade? Quando? Não é verdade? Quando nós agimos desequilibradamente, seja em pensamento, seja em atitude. A nossa imunidade abaixa. A energia positiva se esvai, e dando passagem então para a energia negativa. A célula, ela tem que sobreviver. E ela sobrevive através da energia que ela assimila. Ora, seja qual energia, ela vai fazer todo o esforço possível para sobreviver. Essa célula, seja em boas condições ou em péssimas condições. A luta dela é para sobreviver. Se ela não adquire uma energia positiva, mas ela precisa sobreviver, mas não vem para ela energia positiva, ela vai se alimentar de quê? Da energia negativa. Para tentar, em último instância assim, tentar sobreviver. É como nós, se estivéssemos no deserto, morrendo de sede. Aí aparece uma poça d'água toda lameada. Será que iríamos beber aquela água lameada? Com certeza, com toda certeza. Ah, mas vai me gerar algumas horas de vida? Mas vai me contaminar provavelmente, me prejudicar. Mas eu sei disso, mas não tem outra solução. Não é verdade? Então, em casos de extremo, a célula vai tentar sobreviver o máximo que ela puder. Então, minha gente, se a nossa mente não está sã, o corpo provavelmente não estará. Se nós vivemos uma vida que não perdoamos, que guardamos ressentimento, principalmente são os nossos ressentimentos, né? Ficamos magoados com alguma atitude de alguém, ou de uma pessoa, ou da condição do nosso país, que tem gente ficando doente. Por conta de quê? Dessa preocupação extrema com os políticos, por assim dizer. Você fica doente. Qual o comportamento que deveríamos ter e devemos ter perante essas coisas? Vale a pena nos preocuparmos, nos envolvermos com isso? Se nós não podemos fazer nada? Alguns falaram, nós somos o povo, né? Temos que fazer alguma coisa. Quem quer fazer, que faça. Mas esses que querem fazer alguma coisa, criticam aqueles que não querem. Sem observar o seu próprio direito. Sim, porque se ele tem o direito de fazer uma manifestação, o outro tem o direito de não fazer. Aí vão falar, mas você fica em cima do muro. Vou responder para vocês. Não toma decisão. Fica em cima do muro. Ficar em cima do muro é uma decisão. Só que eles não compreendem isso. Tanto de um lado quanto de outro. Que vem em cima do muro e acha, desce daí para cá. E o outro chama, desce daí para cá, não desça para lá. Você não pode ficar. Como não pode? É uma decisão. Ficar neutro. Principalmente quando aquele que está neutro sabe que não tem condições alguma de fazer valer a sua própria vontade. Porque não está na mão dele, está na mão de algo superior a ele. Ok? Então, minha gente, vale a pena você se aborrecer diariamente, vendo notícias da direita ou da esquerda? Se aborrecer com o que um fez, com o que o outro fez, com o que o outro deixou de fazer, com o que um fez no passado, com o que fará no futuro? Vale a pena? Você ter o poder de modificar isso? Não, não tem. Você pensa que tem. Porque se o povo tivesse o poder como pensavam que tinham, a mudança tinha sido feita. E não foi feita. Infelizmente, o nosso mundo aqui
para alguma coisa ser feita só pegando em armamento. Do contrário, nada é feito. Essa que é a grande verdade. Infelizmente é a verdade. Então, se nós não vamos partir para a ignorância, que é para o armamento, que o armamento é a arma do ignorante, que quer prevalecer sobre o outro. Certo? Então, se nós não vamos fazer parte do armamento, que fiquemos neutros. Não é verdade? Eu acho que é a decisão mais sábia. Só estou dando alguns exemplos aqui de como podemos parar de alimentar a nossa célula com energia negativa, do pensamento de ódio, né? Da disseminação do ódio, do rancor, de estimular outras pessoas a ficarem também com raiva, com ódio, rancor de alguma coisa. Vamos ficar doentes. E o pior de tudo, contaminar outras pessoas. Certo? A inveja é outro fator principal quando se tem inveja do seu semelhante. A maldade, o prazer de fazer o mal. Tem gente que tem um prazer, né, de fazer o mal, tem um prazer de enganar os outros, tem um prazer de beber demais, de usar drogas, de todo tipo de espécie de drogas, tem um prazer de comer demais. Tudo isso vai fazer um mal para o nosso corpo físico. Ok? Ah, mas eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que transar, eu tenho que fazer. Todos nós temos que atender às necessidades do corpo. Ok? A alimentação é necessária. Exagerada é necessária? Não. Vamos sobrecarregar o nosso organismo, gerando doenças. Ah, mas o álcool faz parte, é necessário ao corpo, uma certa quantidade. Alguns acreditam que isso seja necessário. Eu realmente não posso dizer que é verdade ou mentira, mas seja como for, é necessário se embriagar? Não. Ok? Alguns precisam tomar certo medicamento, ok? Para controlar determinada doença ou eliminá-la. Mas precisa exagerar nesse medicamento? Não. Mas alguns se tornam doentes viciados em tomar até analgésicos. Não pode sentir alguma dorzinha que vai correr atrás de um analgésico. Muitas vezes sem necessidade. Então, meus amigos, essas doenças nós estamos criando para o nosso corpo físico. O ato de fumar. Ah, mas eu não consigo largar de fumar. Pois bem, mas saiba que você está envenenando o corpo físico. Então, meus irmãos, nós envenenamos o nosso corpo físico. E a maioria, não posso precisar para vocês, mas a maioria da população humana desencarna através de doenças, né? Câncer, diabetes, ataque cardíaco, né? Infarto, doenças pulmonares, problema no fígado, problema nos rins e por aí vai. Diversos tipos de doenças. Câncer de diversos tipos, em diversas partes do corpo. Essas doenças, na sua maioria, foram criadas por nós mesmos. Quando nós entendermos que estamos contribuindo de fato para essas doenças, e se nós realmente estamos preocupados em não tê-las mais em nossas vidas, nós vamos mudar nossos hábitos, nosso jeito de pensar e de agir. Pois bem, então vamos supor que na vida atual eu tenha um determinado tipo de vício. Seja qual for, vou botar aqui em questão o cigarro, né? O ato de fumar o cigarro. Então, eu tenho esse hábito de fumar o cigarro. Sei, claro, falta de informação, eu não tenho. Todas as informações sobre as doenças cardiorrespiratórias provocam o cigarro, inclusive no coração. Em todo o sistema onde passa o sangue, porque o sangue se renova onde? No pulmão. E ele leva essa nicotina para toda a parte do corpo, impregnando assim o corpo de nicotina, podendo gerar, né, as doenças por onde o sangue passa pelo coração, né? As próprias artérias, o sangue passa por elas, pode causar entupimento, que eu acho que é um infarto, se eu não me engano. Enfim, o câncer pulmonar, efizema pulmonar, e etc e tal. Supondo que eu, como estou
como exemplo eu, fumo, e nessa vida atual, eu sendo fumante, eu desencarno sendo atropelado por um carro. Só estou dando, vou dar outro exemplo, tá? Eu fui atropelado por um carro, ok? Então a minha morte não se fez por conta do cigarro, se fez por conta do atropelamento. Então eu saio desta vida e vou para a vida espiritual, ok? Sendo que lá na vida espiritual, o que eu carrego daqui? O meu perispírito. O que é o perispírito? É uma substância que me envolve e era ligado ao corpo. O perispírito ligado ao corpo e eu ligado ao perispírito. São esses três elementos: corpo, perispírito e espírito, que sou eu, que somos nós. Então eu estou ligado aonde? No meu perispírito. Ora, se eu quando vivo eu fumava, eu contaminei o meu pulmão com as substâncias nocivas, né, que prejudicavam o corpo. Não morri por conta disso, mas ficou a marca no meu perispírito. Por quê? Estava no meu pulmão físico, que passou para as células do meu perispírito. Então, se eu estou na espiritualidade, com o meu perispírito está lá com a marca que o cigarro deixou no meu perispírito, através do pulmão, do corpo físico. Então, na próxima vida, quando eu reencarnar, vou nascer já com essa marca referente à contaminação que provoquei no pulmão. Sendo assim, irei nascer no outro corpo, futuramente, já com problema no pulmão. Uma doença pré-existente. Por quê? Porque eu já prejudiquei meu pulmão numa vida anterior. Ok? Aí eu nasço com problema respiratório, ou com problema de ter até que arrancar um pulmão fora, não sei. Mas todas as doenças ligadas ao pulmão já nasci com elas. Deu para entender? Então por isso que a gente vê seres que nascem com problemas cardíacos, pulmonares, por aí vai. São efeitos das causas da vida anterior. Ok? Então eu já nasci com essa marca. Mas qual o propósito dessa doença estar em mim? É para que eu a expurgue. Vou tratar do meu pulmão, esse é o objetivo. Não fumar na vida futura, porque eu já nasci com o pulmão debilitado, já estou sabendo, não posso fumar porque eu vou acabar me ferrando, né? Então eu já estou com o pulmão prejudicado, não posso fumar. Já vem uma contraindicação ali, ok? E expurgar, aquela energia vai se esvair através do quê? Da expurgação. É o meio daquela energia sair de mim, aquela energia negativa. Ela vai ser expurgada. Por isso, nascemos já, muitos de nós, com certas doenças pré-existentes. Para expurgar, eliminar aquela energia negativa numa vida futura. Certo? Se nascemos atualmente com uma doença pré-existente, o motivo é esse. Não existe outro motivo. Porque se existir outro motivo, deixa de ser justo. Tem que ter justiça em tudo que em tudo aquilo que nos ocorre e envolve. Agora, voltando ao assunto voltando lá, quando eu comecei a falar que eu morri atropelado, eu fumante, morri atropelado, já expliquei qual o processo que vai ocorrer na minha vida futura, ok? Agora, vamos supor que eu tenha desencarnado por um efizema pulmonar, né? Por conta do fumo, um câncer no pulmão, seja lá o que for, ok? Da mesma forma, meu perispírito também ficará marcado dessa energia negativa, né? Desse meu ato. Enfim, então vou para a pátria espiritual da mesma forma, como se eu tivesse sido atropelado. Vou com o meu perispírito marcado no pulmão, que a minha causa morte foi exatamente o exagero, o outro cigarro que provocou a doença naquele órgão, que é o pulmão, né? Então, eu já nasço com essa doença também pulmonar, só que muito mais severa. Vocês estão entendendo a diferença? Muito mais severa. Por quê? Porque esse foi o motivo do meu desencarne. Exatamente a minha atitude, né? O ato de fumar. E morri por conta disso. Então eu marquei ele, contaminei ele muito mais.
ele está muito mais contaminado, ou pulmão, e na marca no meu perispírito. A marca é muito maior. Vocês entenderam? Então, se eu morrer por conta disso, é claro e evidente que o abuso do corpo foi por muito mais tempo, muito mais anos. Sendo assim, necessário se faz também a expurgação dessas energias negativas, que deverá ser feita por muito mais tempo, muito mais anos. Então, eu já citei para vocês, aqui, essa é uma coisa, sabe, da natureza humana, da nossa natureza espiritual, porque estamos aprendendo tudo isso agora. Mas o que podemos fazer contra as existências pré-existentes, aquelas que já trazemos quando nascemos? Né? Muitos de nós nem nos preocupamos com isso. Intuitivamente já não fazemos aquelas mesmas coisas, porque intuitivamente já sabemos a consequência. Mas estamos criando doenças novas na atualidade. Né? Essas que estão criando, realmente não sabemos a consequência do seu efeito. A causa sabemos, que é o que nossos atos agora. Quando você guarda ressentimento de alguém, não perdoa por nenhum motivo, né? Guarda aquele ódio, você está criando uma doença para você, meu amigo. Por isso que dizem que perdoar faz mais bem para quem perdoa do que para aquele que foi perdoado. Porque aquele que cometeu um erro, ele terá que se reparar. Ele já sabe do erro que cometeu. Tem muitos que podem dizer, ele fez e continua fazendo. Tá, mas ele continua fazendo, mas sabe o que está fazendo. Ele é inconsequente, provavelmente, irresponsável, provavelmente. Não cabe a ninguém julgar, mas isso compete a ele consertar, ou na vida atual ou na vida futura. Não a você tentar consertá-lo, tentar doutriná-lo, tentar julgá-lo e condená-lo. Isso não, ninguém tem direito sobre o outro. Só Deus tem, e Deus tendo esse direito não faz. Imagina nós estamos brincando ainda de sermos deuses, né? Como se tivesse o direito de julgar alguém. Por isso que Jesus fala, não julgue para que vocês não sejam julgados. Do mesmo jeito que você julgar alguém e for intolerante, assim você será tratado com seus erros. Sabe por quê? Porque você, meu irmão, tem erro. Se não tivesse erro, não teria nascido no planeta Terra. Teria nascido aonde? Nem nascido. Estaria vibrando nos mundos de espíritos puros, onde não existe mais reencarnação. Até lá, meus amigos, todos nós cometemos erros, grandes ou pequenos. Mas se você não tem tolerância com os erros alheios, como é que você espera que alguém tenha tolerância com os seus erros? É incompatível com a justiça. É incompatível com qualquer tipo de justiça, seja de Deus, seja do homem. Você quer ser perdoado, mas não perdoa? Contrassenso. E o pior de tudo é que nós não nos apercebemos. Quando agimos assim, infelizmente nós contaminamos, né, diretamente ou indiretamente aquelas pessoas que nós mais amamos. Às vezes são nossos filhos, são nossos cônjuges, nossos parentes, colegas, amigos, porque queremos que essas outras pessoas participem da nossa indignação, do nosso julgamento, da nossa condenação e concordem que estamos certos, influenciando outras pessoas a se contaminarem também. Vê quanto é grande essa falta de amor, essa falta de caridade, essa falta de compaixão, essa falta de compreensão. Tudo isso que estamos fazendo vai gerar para a gente no futuro uma reparação. Não é verdade? Então, meus amigos, as doenças, como curar e nos prevenir delas, mudando nossos atos para melhor, perdoando sempre, não julgar ninguém, relevar, resignação é a palavra mais correta, porque o ser, quando tem resignação, ele tem um entendimento mais amplo, uma compreensão melhor. A aceitação, conforme eu entendo, não é ociosidade, muito pelo contrário, é compreensão. Resignação e aceitação é compreensão, certo? Entender que aquele ser está precisando se melhorar. E muitas vezes é você, o instrumento que Deus usa para o ajudar, e você se nega, você o condena ou julga.
Olha só a grande oportunidade que você tem na mão de fazer elevar alguém. E a oportunidade de rebaixá-lo também. E se você rebaixá-lo, você será responsável para reerguê-lo. Está entendendo o teu compromisso? Deus confiou em você uma missão muito grande de perdoar. Essa foi a tua missão. Mas você renegou, não deu importância a essa missão e se deixou levar pela vingança, pelo ódio, pelo rancor. Então, meus irmãos, eu acho que o primeiro passo para todos nós que estamos aqui na Terra, para aqueles que estão se preocupando em despertar para a quinta dimensão, como isso será, como isso ocorrerá, eu não tenho a menor dúvida. Desculpa, eu não tenho a menor noção de como será. Não tenho. Tantos falam que será assim ou assado. Não importa como será, mas será. O despertar para a quinta dimensão, acredito eu, primeiro, é perdoar a tudo e a todos. Resignação. Essa é a palavra correta. Porque a resignação, só tem mesmo a resignação verdadeira aquele que compreende, que entende o que é a vida. Ok? Então, para não fugir do nosso tema, que são as doenças e como curar, a maioria delas é através do entendimento e da resignação. Perdoar sempre, mudar seus próprios atos, não ter inveja, não ter ódio, não desejar aquilo que não lhe pertence, buscar aquilo que não te pertence, mas com caráter, com dignidade, se esforçando, se dedicando, se entregando, dentro do conceito moral do Cristo, sem prejudicar ninguém, sem pisar em ninguém, sem humilhar ninguém. Ok? Se você tiver esse tipo de vida, conseguir, ainda de hoje em diante, dar importância à mudança em você, não no outro. No outro você compete você ajudar se for possível, mas em você principalmente. Com toda certeza, posso te afirmar, muitas doenças você evitará. Muitas, muitas. Ok? E como estou falando de doença, essa doença da atualidade do Bruce Willis, que é a degeneração do cérebro, né? Ele vai perdendo controle, vai perdendo a condição de lembrar e de, como eu poderia dizer, decorar certas coisas e por aí vai. Alguns estão dizendo que porque isso foi o próprio espírito na vida atual, pelo seu comportamento da atualidade. E também alguns estão falando sobre o autista, né? Olha, gente, são tantos os motivos que seria impróprio definir qual o motivo exato, ok? Pode ser que, no caso de Bruce Willis, ele tenha pedido esse tipo de prova, né? Se colocado sob a condição dessa doença desenvolver em determinada época da vida por algum motivo, para ele crescer em algum sentido que ele tenha falhado numa vida anterior. Pode ser que seja uma causa numa vida anterior. Como também pode ser que a causa esteja na vida atual, do seu jeito de agir e do seu próprio comportamento atual perante os seus semelhantes. Pode ser, né? Conforme eu falei, seus sentimentos. Então esse tipo de doença, o autismo, por exemplo, dentro da doutrina espírita se fala muito que no caso dos autistas são espíritos que momentos antes de reencarnar, né, quando ele está ali do corpo, nascer para a vida, quando ele está ali no ventre da mãe, ele volta atrás e não quer reencarnar. Ele se recusa à vida, porém já está ligado ao corpo. Então, ele, nessa tentativa de fuga, ele gera esse tipo de comportamento, que você vê que a criança autista, na maioria, não vou generalizar porque existem vários graus, ok? Na maioria você vê que ela não está nem aí para a realidade, para as coisas que a cerca. Ela está sempre como se estivesse olhando para o céu, como se estivesse noutra dimensão, mas ela está presa ao corpo. Então, nesses casos, em alguns casos, né? Não posso garantir para vocês. É o espírito que se recusou
Em último momento, que já era tarde, ele não podia se recusar, se recusou a reencarnar. Então ele passa por esse tipo de situação. Ele vai viver uma vida de fuga. Ok? Na maioria dos casos, hein? Não são todos, mas a maioria sim. Esse é o motivo. A ciência bem diz que pode ter sido um trauma da mãe, pode ter sido um acidente físico à mãe, e por aí vai. Quando não é nada disso. Nada disso. Entende? Porque se fosse isso, o espírito estaria sofrendo um ato de terceiro, seria injusto perante a natureza do Criador. Ok? Então o espírito em fuga. Aqueles que fogem mais e tem aqueles que fogem menos. Tem aqueles que são mais severos, né? Tem crianças que, desde a sua nascença, fica na cadeira de roda, não quer nem andar. E com isso atrofia seus membros e tudo mais. Então tem diversos graus. Ok? Então, meus amigos, esse tipo de doença é o próprio espírito que está provocando, se recusando a reencarnar. Agora, as outras doenças, conforme eu falei, todas elas, quem as criam somos nós. Por isso que alguns dizem que a doença não existe em si. Não existe. Nós é que criamos ela para nós. Ok? Então fica aqui as doenças e como evitá-las. Ok? Fiquem na paz de Deus e até a próxima. Tchau.